Invocação do Mal 4, O Último Ritual, é o mais fraco da quadrilogia e sofre com uma narrativa arrastada e direção longe dos dois primeiros longas. 8 pessoas moram nessa casa. 8 pessoas passaram por essa experiência. 8 pessoas não estão loucas. Mas antes de falar mais sobre Invocação do Mal 4, O Último Ritual, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. É difícil entender por que um diretor como Michael Chaves assumiu a direção de Invocação do Mal 4, diante da quantidade de filmes regulares e ruins que ele assinou nos últimos anos. Inclusive, o terceiro da franquia também deixou a desejar em conteúdo e formato. Mas aqui no quarto e último longa dos Warren, a coisa fica ainda mais difícil. Olha, mas a despeito disso, o longa se saiu muito bem no fim de semana de estreia pelo mundo, viu? Por ser o último capítulo de uma franquia de sucesso nos cinemas, atraiu a atenção do público. Globalmente, o filme superou a bilheteria do primeiro fim de semana de It, capítulo 2, que era de 185 milhões de dólares, e se tornou a segunda maior abertura da história para um filme de terror, com arrecadação de 187 milhões de dólares. Só para se ter uma ideia, Invocação do Mal 3, prejudicado ali pelo momento do seu lançamento, em que as salas de cinema ainda se recuperavam da pandemia, conseguiu 206 milhões de dólares. Então, a preço de hoje, no dia em que estou gravando este vídeo, a tendência é que logo logo o último episódio da franquia supere toda a arrecadação de Invocação do Mal 3. E se seguir a mesma toada nas próximas 2 ou 3 semanas, é possível bater a arrecadação total também do longa de 2013, o primeiro de todos, que fez 319 milhões de dólares. E da sequência, que chegou a 321 milhões de dólares nas bilheterias. Mas se nas bilheterias Invocação do Mal 4, O Último Ritual, vai muito bem, obrigado, o mesmo não dá para ser dito do seu conteúdo cinematográfico, que tem uma sequência de problemas. A começar pela narrativa, que se mostra arrastada durante cerca de 1h30, ou seja, 2 atos completos. Em certos momentos, parece que o roteiro não vai te levar a lugar nenhum, sem contrabalancear as duas histórias paralelas, dos Warren e da família atormentada pelo espírito demoníaco. Ao abordar o caso que colocou em xeque o conhecimento e a seriedade dos Warren, o filme coloca mesmo em xeque o encerramento da quadrilogia, com uma produção que foge ainda mais ao padrão estabelecido inicialmente por James Wan. Depois que começar, não tem como parar. Mamãe! Qualquer coisa pode acontecer. Mamãe! Para quem começa a ver Invocação do Mal 4, fica difícil muitas vezes achar que as histórias vão se cruzar de fato em algum momento. A assombração desta vez já é uma velha conhecida dos Warren, lá do início de sua atividade como investigadores paranormais. Mas olha, pense numa entidade que não sabe chamar atenção, viu? Ela leva quase o longa todo para encontrar o casal, interpretado por Patrick Wilson e Vera Farmiga. E faz isso por meio da filha, Judge, vivida por Mia Tomlinson, que está muito bem no papel. Aliás, há bem mais história aí que eu não vou falar para não dar spoiler, tá? Pois bem, novamente a ambientação fica a desejar nesse longa, igual lá no terceiro. A história, que se passa ali no início da segunda metade dos anos 1980, parece genérica. Eu não conseguiria identificar em que época se fixa a narrativa se não houvesse as referências textuais. Contudo, a fotografia já ganha contornos interessantes. Aliás, parece que esse é o ponto alto dos filmes de Chaves. Eles são sempre muito bem fotografados, isso é inegável.
E é perceptível como os enquadramentos se alteram nas duas histórias paralelas e como a paleta de cores é igualmente bem utilizada na ambientação da casa da família atormentada e nos eventos que envolvem os Warren. E quando as histórias se cruzam, novamente numa correria absurda como no terceiro filme, nos é apresentada uma nova camada de fotografia, que mais parece a junção das duas anteriores. São aspectos técnicos como esse que salvam o filme do total fracasso. É claro que com o tempo, Invocação do Mal 4, O Último Ritual, tende a cair no esquecimento, assim como deve ser o destino do terceiro longa também. Os menos avisados lembrarão bem mais dos dois primeiros, pela sua qualidade técnica e bom conteúdo, porque é essa combinação que deixa marcas em quem assiste. Ed e Lorraine Warren se despedem em uma história que mais tem a ver com eles do que com a família que salvam. E isso seria excelente se bem utilizado e contado. Para a Invocação do Mal 4, O Último Ritual, um 5 de 10. Olha, mas antes de eu me despedir, eu quero fazer justiça aqui em 2 pontos. O primeiro é o tom nostálgico da reta final, que aponta para como conhecemos Ed e Lorraine Warren na sua velhice, mostrando a repórteres e curiosos o seu museu de objetos amaldiçoados. E também o retorno de personagens importantes em longas anteriores, como uma forma aí de saudosismo. O jeito como o roteiro e a direção trabalham isso é bem boa. Mas no final, a avaliação é que os Warren mereciam uma Invocação do Mal à moda antiga. Um final digno da amplitude que ganharam nos cinemas. Olha, mas corre lá, assiste e divide aqui comigo o que você achou deste último longa de Invocação do Mal. Estávamos esperando você com tanta paciência.